Bom, pessoal, nós continuamos então o estudo dos polinômios. E aí, se vocês não viram ainda, eu recomendo que vocês vejam as videoaulas que estão no plano de estudos, né, no cronograma de vocês, e também na lista de atividades. Nas orientações das listas de atividades, eu coloco lá os links das videoaulas para vocês assistirem. Essa videoaula aqui é para complementar a definição de polinômio. O que eu tenho aqui, olha, uma, duas, três, quatro expressões que se parecem muito com polinômios, mas não são polinômios, tá? Lá nas videoaulas nós temos a definição mostrando o que é um polinômio. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas situações, algumas expressões que não representam um polinômio, ou seja, que não são polinômios. Olha essa primeira expressão aqui, ó. P de x, que é igual a 6x à quarta, menos 3x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais x elevado a menos 1, mais 9. Essa expressão não é o polinômio. Onde é que está o problema? Está aqui, ó. Uma variável x, né, ela está com expoente negativo. Na definição de polinômios, diz que esse expoente tem que ser um número inteiro não negativo. Ele pode ser até o zero, né? Porque aqui, ó, o coeficiente do x aqui, ó, seria x elevado a zero, porque x elevado a zero, toda potência de expoente zero vale 1, então 9 vezes 1, 9. Não aparece o x ao quadrado, o x elevado a zero aqui, mas pode haver um expoente zero. O que não pode existir é um expoente negativo. Então essa expressão não é um polinômio porque ela tem um expoente negativo. Nenhum polinômio tem a variável com expoente negativo, certo? Essa é a primeira condição. Olha aqui, a outra, que não é um polinômio, p de x, que é igual a 2 elevado a 2 sobre x elevado ao cubo mais 5x menos 4. Onde é que está o problema? Onde é que está o defeito? Está aqui, ó. A variável, ela não vai aparecer como denominador, tá? Então, pode ter uma fração no polinômio? Pode, desde que a variável, que a letra não esteja no denominador, tá? Então, se o x, se a variável apareceu no denominador, não é polinômio. A outra, p de x, que é igual a 2x ao cubo menos 8 raiz de x mais 5x ao quadrado. Por que essa expressão não é um polinômio? O problema está aqui, ó. A variável tem que ser um número, ela representa um número inteiro, né? Poderia ser, por exemplo, aqui, esse x poderia ser menos 2. E aí não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a nossa variável no polinômio jamais vai aparecer dentro do radical. Ela vai aparecer sem... Até porque, se a gente fosse se recordar lá do nono ano, ó, essa raiz de x, na verdade, ela ficaria dessa forma aqui, ó. X, se a gente fosse tirar da raiz, aqui não aparece expoente, mas é 1. Aqui, o índice dessa raiz é 2. Então, se eu tirar isso da raiz, ela vai ficar assim, ó. 1 sobre 2. O expoente fracionário. No polinômio, conforme eu disse para vocês, quando eu estava mostrando isso aqui, ó, o expoente é um número inteiro não negativo. Então, se a gente considerar que o número está dentro da raiz aqui, na verdade, tirando ele da raiz, esse número é uma potência de expoente fracionário, que não é um número inteiro, correto? Então, isso não é um polinômio. E, por último, essa expressão aqui, ela não é um polinômio por quê? Olha, p de x, que é igual a 4x ao cubo, menos 3y ao quadrado, mais 6k menos 12. Por que essa expressão não é um polinômio? Porque ela tem mais de uma variável. Ela tem x, ela tem y, ela tem k. O polinômio só tem uma variável. Se ele começar com x, ele tem que terminar com x. Se for y, tem que aparecer só o y. Se for a, é só um a. Mas nenhum polinômio tem mais de uma variável. A variável é sempre uma só, igual aqui, ó. Todos os exemplos que eu passei, a variável foi sempre x. Nesse aqui não. Tem o x, tem y e tem k. Então não é polinômio por isso. Então vamos observar. Para que uma expressão seja um polinômio, a variável não pode ter expoente negativo, não pode ter expoente fracionário, não pode estar dentro de raiz, né, que é o que vai acabar fazendo com que ela seja uma
um expoente fracionário e ela tem que ter uma só variável, não pode ter mais de uma. Então, olha aqui, se eu tivesse esse polinômio aqui, ó, por exemplo, 2y elevado a 4 mais, vamos colocar aqui, 3y ao cubo menos 5y elevado a 2/3 menos 8. Eu coloquei mais uma expressão aí para vocês entenderem bem. Essa expressão é um polinômio? Não. Por que que não? Qual que é o problema dela? Tá aqui, ó. Expoente fracionário. Então, de acordo com a definição, nós só teremos polinômios se tiver na expressão uma só variável e se essa variável tiver expoente inteiro não negativo, ou seja, o expoente tem que ser positivo, então ela não pode estar como denominador de fração e nem pode estar na forma de raiz, correto? Espero que vocês tenham entendido. Agora é só partir para as atividades que já estão disponíveis lá na plataforma. Bons estudos para vocês. Conforme eu sempre digo, qualquer dúvida é só vocês me chamarem no WhatsApp que a gente vai trabalhar no sentido de resolver as dúvidas, né, de esclarecer as dúvidas e fazer com que vocês compreendam os conceitos e consigam resolver as atividades. Bons estudos e até a próxima.